Meus amados, minhas amadas. E aí, primeira série? Tudo ótimo? Tudo bem? Tudo perfeito? Que bom. Espero que vocês estejam todos bem e a família também esteja muito bem. O professor está trazendo essa videoaula para correções de atividades lá do livro de atividade de vocês, e é o capítulo 3, orientação, o Brasil, orientação e localização no espaço. Então vocês têm alguns conceitos aqui que aparecem para vocês: zona tropical, primeiro fuso horário do Brasil, hora local, enfim, algumas coisas importantes que deve ser estudado, deve ser levado a sério essa parte aqui, ok? E aí nós trazemos a primeira perguntinha. Perceba que o professor trouxe o livro do professor para que vocês tenham uma facilidade. Ah, professor, perdi tal lance. Então tá aqui, ó. No Tratado de Tordesilhas, todavia, só é referido ao arquipélago de Cabo Verde, mas a indeterminação mantém-se ao longo de 2 graus e 42 minutos, que separam as longitudes das ilhas extremas. O convênio estabelecido em Tratado de Tordesilhas era bem claro: deveriam ser traçadas no mar oceano uma raia à linha direita do polo a polo e sobre o polo ártico ao polo antártico, que é de norte a sul, a qual raia ou linha se haja de dar e de direito condito é de 370 léguas. Enfim, toda aquela história que é do Tratado de Tordesilhas. Ao citar uma linha do polo a polo, quando você tem uma linha de polo a polo, você tem latitude ou longitude, tá? Então, aqui a pergunta. Ó. Ao citar uma linha de polo a polo, o Tratado de Tordesilhas se refere a uma linha longitudinal ou latitudinal, ou longitudinal. Longitudinal, ok? A indefinição da época sobre o ponto exato onde partiria a contagem das 370 léguas, a princípio gerava um erro de quantos graus no mínimo? Justifique a sua resposta. Então o erro era de no mínimo 2 graus longitudinais. Isso devido à extensão do arquipélago de Cabo Verde, ok? O critério brasileiro atualmente não se limita à linha demarcada pelo Tratado de Tordesilhas, o território. Cite alguns fatores históricos associados à expansão territorial brasileira. Então você pode citar lá: investida dos bandeirantes em busca de pedras preciosas, mão de obra indígena, trabalho de engenhos, minas, entre outras situações, tá bem? Foram fatores de expansão nas áreas de criação de gado e a diversão e os diversos tratados assinados lá no século XVIII por aí em diante, ok? Enfim, o que mais foi utilizado é a investida para buscar pedras preciosas, que eram os bandeirantes, e capturar índio para trabalhar nos engenhos. O FLA de Minas Gerais, Universidade de Minas Gerais. Quanto à localização geográfica do Brasil e dos seus respectivos pontos extremos, numere a coluna 2 com a coluna 1. Olha só que bacana essa perguntinha, cai em vestibular, meus amiguinhos. Norte, sul, leste, oeste. E a outra? Ponto dos Seixas, litoral do Atlântico. Então você vai ter aqui já o leste ou oeste? Você vai ter o leste. Nascente do rio Ailã, Monte Caburaí, fronteira com a Guiana, você vai ter o norte. Arroio Chuí, fronteira com o Uruguai, você vai ter o sul, número 2. Nascente do rio Moa, na Serra de Cantana, fronteira com o Peru, você vai ter o oeste. Então a resposta é 3, 1, 2 e 4. Facinho, né? Um detalhe, na página 52 ilustra bem a ponta dos Seixos lá para vocês entenderem os 4 grandes extremos do Brasil: ao norte, ao sul, leste e oeste. Perfeito? Número 3, com base nas informações de que o período da rotação da Terra é de 24 horas, justifique por que cada intervalo de fuso horário corresponde a 15. Porque você pega os 360 e divide por 24, você vai ter 15 graus a cada 15 graus é um fuso horário. Ok? Uma vez que a volta completa corresponde a 360, então o período de um dia é 24 horas, divide os 360 por 24, você vai ter 15 e você vai ter 24 fuso horários. E a cada 15 você tem um fuso horário. Perfeito?
Lembrando que entre o 15 e o 14, por exemplo, tem os minutos, depois tem os segundos, ainda que é mais complexo essa parte. Complete o quadro a seguir com as informações. Hora legal, primeiro fuso, linha internacional de mudança de data e antimeridiano de Greenwich. Hora legal, hora de um fuso horário convencional, uma pela diferença em uso pelas diferentes regiões do planeta. Primeiro fuso, aquele que apresenta em seu centro o meridiano de Greenwich, cuja longitude é 0 graus. Linha internacional da data e hora, linha que se situa sobre quase toda a extensão do meridiano 180. Fica mais ou menos ali perto do Japão, tá? Ali que o dia começa e o dia termina. Antimeridiano, antípoda do meridiano de Greenwich, isso é exatamente o lado oposto do meridiano, 180 graus. Então, o meridiano de um lado, do outro lado você vai ter o 180. Ok? 5. O horário de verão corresponde a uma alteração no horário da parte do território do Brasil, que ultimamente não está sendo mais usado. E é adotado desde 1985, e 2019 não foi mais adotado, enfim, agora 2020, né? A pessoa está meio perdida, 2020. De que forma ininterrupta em parte do país? Bom, observe no mapa o Brasil e pinte as unidades da federação que adotam o horário de verão. Então você vai lá pintar o quê? Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Vamos pintar aí primeiro ano, quero ver pintadinho. Muito bem. Qual é o objetivo da adoção do horário de verão? Para que serve o horário de verão? A princípio foi adotado para redução de energia de consumo, o horário de pico, e prolongamento diário da luz solar, pois 6 meses a partir do equinócio da primavera, os dias tornam-se mais longos que as noites. Percebam, agora, nesse nosso momento que estamos vivendo agora, 6h30 já é relativamente escuro, e um tempo atrás, lá no verãozão, costumava ter sol até 7 horas da noite, 7h30, quase 8 horas você tinha sol. Leia o decreto de lei a seguir sobre o horário de verão e o fuso horário para descobrir o horário a partir do voo de um palestrante. Então aqui você vai ter a regra, o artigo, enfim, a pergunta é: considere um palestrante residente em Goiânia, Goiás, contratado para falar em público no dia 24 de outubro em Rio Branco, no Acre, às 21 horas. Em virtude de sua agenda de compromissos, o palestrante chegou ao aeroporto do Rio Branco, Acre, 1 hora antes da palestra. Em um voo com escalas que partiu de Goiânia com duração de 5 horas e 30 minutos. Que horas era em Goiânia, em Goiás, quando seu voo partiu? O palestrante chegou no Rio de Janeiro, Rio Grande do Acre, como seu voo durou 5 horas e 14, eram 14 horas e 30 no Rio Branco, no Acre. Quando seu avião partiu, contudo, precisamos saber que a hora era em Goiânia. Goiás está em 2 horas adiantadas em relação ao Acre. Então, lá eram 16h30, com a data e o evento, se caracterizava pela presença de 1 hora do verão, adotado apenas em Goiás. E no Acre deve-se adicionar 1 hora. Portanto, em Goiânia era 17h30, quanto ao voo do palestrante partiu. 2 horas. 16h30, 17h30. Como lá não tem fuso horário, então você tem que adiantar 1 hora, então ficou 1 hora de diferença apenas. Universidade Federal de Minas Gerais novamente, de Viçosa deve ser isso aqui. É comum ouvirmos os apresentadores de jornais e programas esportivos anunciarem: o jogo começa às 21 horas, horário de Brasília. Analise a afirmativa que justifica corretamente o uso da expressão horário de Brasília. Então você vai marcar a única, que é a opção letra A. O território brasileiro possui 4 fusos horários, sendo necessário informar qual é o horário que vai se passar para todo mundo estar no mesmo horário sintonizado para assistir o jogo. Então, a letra A é a opção correta. Tem mais informações aqui para vocês entenderem por que não é nesses outros momentos, tá? Enfim, vai se estender muito a aula se nós continuarmos desse jeito. Universidade Estadual de Mato Grosso. Sobre o fuso horário da Terra, é correto afirmar o quê? A partir de meridiano de Greenwich são estabelecidos 12 fusos horários em 15 graus cada.
A partir de Greenwich, estabelecido 24 fuso horários. Nossa, isso aqui é mamão com açúcar, né? Isso aqui é mais fácil que dar tomba em beco. Quem errar isso aqui, vou bater com um gato morto até minha. Muito bem. Unimate, de Mato Grosso. Um investidor de bolsas de valores residente na cidade de Tóquio, Japão, localiza-se no fuso horário 135, no fuso horário 135 leste. Lembrou às 23 horas daquela cidade que precisaria comprar soja no horário de pico do pregão da Bolsa de São Paulo, localizado no fuso horário 45 oeste. Pois, de acordo com as informações dos meteorologistas, as condições do tempo que seguirão no Brasil contribuirão para a diminuição da oferta do produto e, consequentemente, elevaria sensivelmente o preço. Olha que pergunta mais bem bolada, gente. Do soja com bolsa e com horário. Considerando os mecanismos geográficos dos diferentes fuso horários do planeta Terra, diária, tempo para investimento de processo e referida transação econômica. Qual é o tempo referido? Como a diferença longitudinal é de 180 de 15, corresponde a 1 hora, a diferença é de 12, sendo 23 horas em Tóquio e em São Paulo será 11 horas da manhã. Então vai marcar a resposta em função do movimento da rotação da Terra, tá? Você vai marcar a letra D. 10. Na Copa do Mundo de 2014 foram jogar o jogo Japão e Costa do Marfim no dia 14 de julho, às 22 horas, horário de Brasília, na Arena Pernambuco. Em Tóquio, passou que hora isso aí? Tá? Em Tóquio passou às 10 horas do dia seguinte, tá? Muito bem. Consultando o mapa da página 57, podemos verificar que Brasília e Tóquio distanciam-se 12 fuso horários. Ou seja, o jogo ocorreu às 10 horas no dia seguinte em Tóquio. Que estranho, né? Leia o enunciado da baixo. Então, Bolívar Cambará viajara na próxima semana de ônibus a Porto Alegre de São Paulo pela BR-101. Ao comprar sua passagem, conseguiu com o vendedor um assento junto à janela do ônibus para receber diretamente os raios solares no turno da manhã. Com base nesses dados, considere as seguintes informações. A viagem de Bolívar Cambará representará um deslocamento no país de sentido sul-norte. Bolívar Cambará ocupará um assento do lado direito do ônibus. O assento de Bolívar Cambará ficará junto a uma janela voltada para o leste. Olha que fácil. Todas elas são 1, 2 e 3. Resposta é a letra E. Número 12. Você vai colocar. A linha internacional, mudança da data e hora é a linha longitudinal ou latitudinal? Longitudinal. Em qual das coordenadas geográficas guardadas nos pequenos desvios políticos existentes na encontra a linha externa? Aproximadamente 180 graus. Um viajante que se desloca na Federação Russa para os Estados Unidos em rumo ao Alasca, cruzando a linha internacional, da mudança de data, às 23 horas e 13 de agosto, estará no Alasca em que dia e hora local após cruzar a linha? Estará no Alasca no dia 12 de agosto, às 23 horas. A número 13, você vai marcar a letra A. E a número 14, letra A também. Número 15, letra A. E assim encerramos todo o processo. Ok? Muito obrigado. Até a próxima.